E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram aí mais essa semana? Espero que muito bem, espero que aprendendo bastante SQL Server, espero que estudando muito aí dos Extended Events. Tenho certeza que vocês estão curtindo muito aí a nossa série Highway to Hell. Bom, hoje a gente vai para mais um vídeo dessa série que está com um feedback tão bacana, até por isso que ela está se estendendo bastante aí. Tenho gostado muito de fazer essa série. Cada dia aprendo uma coisa nova de X-Events, sempre respondendo as perguntas de vocês aí. A galera tem me perguntado muita coisa via e-mail, tem postado muita coisa no nosso grupo, tem perguntado também nos vídeos que eu acabo colocando no YouTube. Continue assim, dessa forma que eu me sinto cada vez mais motivado a passar informação para vocês e também a aprender. Beleza, gente? Bom, hoje eu quero fazer uma pequena demonstração bem bacana utilizando o Extended Events para tentar descobrir e monitorar, né, e descobrir qual o banco e depois de descobrir qual o banco, né, posteriormente, quais as consultas que estão ocasionando aí um maior número de operações de scan. Então, sempre que a gente fala de tuning, de performance de query, dos operadores que a gente tem que ficar atento é o operador de scan, seja ele table scan ou seja ele index scan. Tá? A ideia do scan é li todo o objeto. Se eu fiz um table scan, significa que o SQL Server precisou navegar por toda a tabela, ou seja, por todos os registros que você tem naquela tabela, para encontrar a informação que você solicitou. Se for um index scan, a mesma ideia, só que aí não mais navegando diretamente na tabela, e sim navegando por todo o índice, ok? Isso se você não tiver uma operação de Clustered Index Scan. Ok? Se você tem uma operação de Clustered Index Scan, é um scan, ok? E mesmo sendo um scan no índice, como é o índice clusterizado, e o índice clusterizado, o último nível é a tabela, podemos fazer aí uma comparação e dizer que um Clustered Index Scan é equivalente a um Table Scan na tabela, certo? Scan não é legal. Tá? Tem alguns momentos em que o scan não é tão preocupante, uma tabela às vezes pequena, tá? Uma tabela que acaba indo rapidamente toda para a memória do SQL Server, memória que o SQL Server utiliza, mas é sempre bom a gente ficar atento. Operações de scan elas costumam ser custosas, costumam pedir bastante utilização de memória lá no nosso buffer pool, precisam de uma área relativamente grande de cache para armazenar as páginas. Então, é legal você saber e você monitorar também possíveis operações de scan dentro do seu banco. Essa nossa monitoração de hoje ela vai ser executada em duas etapas. Inicialmente, eu vou montar com vocês uma monitoração que vai capturar qual é o banco de dados dentro da nossa instância em que acontecem mais operações de scan, seja ela de índice ou seja ela de tabela. Tá? Então, a primeira etapa é, vamos descobrir qual o banco de dados que tem mais operações de scan. Descoberto o banco de dados com o maior número de operações de scan, a gente vai especializar um pouco mais a nossa monitoração, a nossa sessão de monitoração e pedir também para descobrir quais as consultas que estão causando essa quantidade excessiva de scan, para que você depois possa repassar isso para a equipe de desenvolvimento ou até mesmo você, se for a pessoa responsável pela parte de reescrita e tuning de consultas, possa analisar a consulta com mais cuidado, entender no plano de execução por que está acontecendo esse scan e tentar reescrever, tentar melhorar aí a estrutura da sua consulta. Beleza, gente? Então, inicialmente, eu tenho aqui, como vocês podem ver, a criação da nossa seção de monitoração, que eu vou chamar de XE Monitor Scan. Ok? Eu vou utilizar um evento da package SQL Server e eu vou usar o scan started. Eu tenho o scan started e eu tenho o scan stopped, ok? Eu poderia aí pegar início e fim, como nós fizemos em alguns vídeos passados para pegar início da transação, fim da transação, para conseguir aí contar por completo. Mas aqui eu vou usar somente o início da operação de scan, ok? E vou pedir para a nossa monitoração o seguinte, eu quero uma action que é o nome do banco.
ok? Quero pegar aí como action o nome do banco. E eu vou usar um filtro que é o database ID igual a 5, que na minha instância é o Adventure Works 2012, ok? E para ficar bem interessante essa nossa monitoração, o target que eu vou utilizar é novamente o histograma, beleza? O histograma foi o target que nós utilizamos no vídeo da semana passada e eu estou usando ele aqui novamente para que vocês consigam entender um pouco mais. Surgiram algumas dúvidas do porquê que eu usei o histograma. Agora você vai entender muito bem nessa nossa monitoração de 2 etapas. Eu estou pedindo aqui na nossa monitoração que a gente tenha um histograma e que a contagem seja feita, né? A contagem de operações de scan seja feita por database name. Então, eu estou pedindo para que no target histograma a informação ela seja agregada por database name. Então, eu vou separar por banco de dados a quantidade de scans que está acontecendo. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar essa nossa seção de monitoração. Perfeito. Está criado. Vou mostrar aqui para vocês a seção de monitoração criada. Ok, então vamos lá. Está aqui, ó, a nossa seção de monitoração. Ela está parada, ok? Eu sempre estou criando aí nos nossos vídeos as monitorações inicialmente estopadas. Não tem problema, a gente vai startar esse cara. Então, vamos lá. Eu vou startar essa seção de monitoração. Se você olhar, vamos dar uma olhadinha nas propriedades dessa monitoração para você entender melhor o que eu coloquei nesse script, né? Nesse script de Transact SQL. Então, olha só, o nome da nossa seção de monitoração, o evento que eu capturei, scan started. Então, está aqui, ó, o evento que eu vou capturar é o scan started. E como você pode ver, ele captura quando acontece um table or index scan, ok? Quando inicia-se um processo de scan numa tabela ou num índice, certo? Depois de selecionado o evento, na nossa configuração, eu coloquei 2 actions. Então, está aqui, ó, se você prestar atenção, coloquei 2 actions. Quais foram essas actions? Eu pedi inicialmente o database name, então está aqui, ó, o database name. Eu já selecionei também o SQL text. Nesse primeiro momento, eu não precisaria do SQL text, porque eu vou dividir essa nossa monitoração em 2 etapas. Primeiro, eu vou mostrar qual é o banco de dados que tem a maior quantidade de scan. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o SQL text para que não fique confuso, para que a gente tenha somente a contagem de scans por banco de dados, ok? E aqui, ó, no predicado, no filtro, eu utilizei um filtro pedindo que nós capturássemos somente informações do database 5, que é o Adventure Works. Eu vou tirar isso aqui também, vou tirar esse cara para que a gente deixe aberto. Vamos para a nossa primeira monitoração, onde eu vou remover esse filtro. Então, eu vou deletar. Tá? Não vou usar filtro nenhum, porque eu quero que seja monitorado o servidor como um todo. Eu não tenho certeza ainda de qual é o banco de dados que está causando esse processo, né? Que está causando a quantidade de scan excessiva. Então, aqui, ó, no target, eu tenho histograma, perfeito? Ok? O meu histograma ele serve para que a gente faça aí uma agregação dos eventos, e eu disse que essa agregação ela tem que ser feita aqui, ó, baseado no database name. Então, eu vou ter no nosso XML a quantidade de scans por database name, ok? Então, configurada a nossa seção de monitoração, eu vou dar um OK aqui, eu vou simplesmente stopar e startar, eu não precisaria fazer isso, é só para a gente não ter nenhum problema, e vou simular algumas operações de scan. Então, vamos lá. Eu vou pedir para executar somente no nosso Adventure Works, tá? Mas eu só tenho o Adventure Works aqui, então eu vou simular algumas operações de scan. Vocês podem perceber que eu não estou utilizando nenhum filtro, ok? Então, eu estou fazendo aqui 10 consultas na tabela Person, 5 consultas na Sales Order Details, sem filtro algum, o que está ocasionando operações de scan. Beleza, gente? Então, vou aguardar acabar essas consultas. Ok, então nós temos aqui a finalização das nossas consultas. Eu executei 2 vezes para que a gente tivesse uma quantidade razoável de operações de scan
por banco de dados. E agora eu vou solicitar para as nossas DMVs, ok? As nossas DMVs dos Extended Events, para que a gente consiga extrair um pouco mais da informação. Então, eu vou pegar aqui da nossa monitoração XE Monitor Scan e vou pedir para mostrar para a gente a saída dessa monitoração. Então, eu tenho aqui o nosso arquivo, a nossa saída XML, e olha que sensacional. Nessa nossa saída XML, tá bem legal de você perceber. Eu tenho os meus bancos de dados, ok? Tá aqui, ó. Inclusive o nosso AdventureWorks aqui. E aqui eu tenho a quantidade de scans que aconteceram, ok? O que interessa para a gente inicialmente não são as bases de sistema. Então, eu poderia ignorar a master e o MSDB e poderia me concentrar aqui no AdventureWorks. Então, eu tive 30 operações de scan. Perfeito, isso está corretíssimo. Eu executei 2 vezes aquelas consultas. Então, eu tenho 10 operações, 5 operações, 15 operações, executando 2 vezes, 30 operações de scan que aconteceram no nosso AdventureWorks. Legal, né? Olha que primeira monitoração muito útil. Ah, Vitor, mas isso daí não me ajuda em nada. Eu preciso saber agora, dentro desse banco de dados, qual é a consulta que está causando esse barulho, que está causando essa quantidade excessiva de scans. Eu concordo com você. Você está 100% certo. Essa monitoração inicial que a gente construiu foi só para apontar os bancos de dados que podem ter problema de performance relacionado à quantidade excessiva de scans, table scans ou index scans. Ok? Agora, a gente vai melhorar um pouco mais a nossa monitoração. Eu vou mudar um pouquinho as coisas, ok? Eu vou colocar para vocês mais um target. Vamos lá. Vamos lá, eu não preciso só agora da quantidade, eu preciso saber mais informações. Então, eu vou alterar a nossa monitoração. Então, eu vou entrar aqui no Monitor Scan, nas propriedades, e vou mudar algumas coisas. Então, primeira coisa é, na parte de eventos, eu vou selecionar mais algumas actions. Atualmente, eu tenho uma action somente no database name. Eu já sei qual é o banco de dados que está com a maior quantidade de scan. Então, eu vou selecionar mais uma action. Eu vou selecionar aqui, ó, SQL Text. Então, está aqui, ó, SQL Text. Ok? Ainda preciso melhorar um pouquinho. Por quê? Porque eu já sei qual é o banco de dados que eu quero monitorar. Lembra que a gente conversa em todos os nossos vídeos, em todas as nossas sessões do Highway to Hell. Quanto mais seletiva a sua pesquisa, quanto mais pontual a sua monitoração, melhor é a qualidade dos dados que você retorna e menos impacto ao ambiente é causado. Então, como eu já sei qual é o banco de dados que está com problema, não tem mais sentido eu deixar essa minha monitoração aberta. Então, agora sim, eu vou colocar aquele filtro. Então, eu vou monitorar no nosso Extended Events, na nossa seção de monitoração, o Database ID igual a 5. Ok? Ah, Vitor, como é que você sabe que o Database ID é igual a 5? Eu sei que o Database ID é igual a 5 porque se a gente executar, vamos lá, se a gente executar uma consulta na tabela, na view de sistema sysdatabases, nós temos aí o ID dos bancos de dados que temos em nossa instância. E na minha instalação, na minha instância, se você prestar atenção aqui, olha só, o AdventureWorks, ele é a minha Database ID 5. Então, eu peguei esse ID para utilizar no nosso filtro. Vamos lá, eu vou alterar essa propriedade, igual a 5. Vou mexer no target. Além do histograma, agora eu vou colocar também, eu poderia colocar um event file, mas na nossa monitoração atual, pontual, eu vou colocar no ring buffer, para que a gente tenha aí um pouco mais de detalhe. Lembre-se sempre, tá? Lembre-se sempre, ring buffer ele é assíncrono, certo? Porém, ele tem um limite da quantidade de informação que é armazenada. Se você pretende deixar essa monitoração rodando por algum tempo, tá? E analisar depois, lembre-se sempre de utilizar
o nosso event file, tá? Porque você vai ficar capturando a informação e podendo analisar com mais detalhes posteriormente, aí você não vai ter a limitação pequena que nós temos inicialmente no buffer, no target, que é o ring buffer, ok? Nesse exemplo que eu estou fazendo com vocês, eu vou utilizar aqui o ring buffer, tá? Vou dar OK. Vou novamente parar e iniciar a nossa monitoração, só para limpar qualquer resquício dos nossos targets. E vamos lá, eu vou simular novamente as nossas operações de scan. Então, eu vou simular aqui, vou executar. Vamos esperar um pouquinho. Essa execução demora algo em torno de 20 segundos. Tá? Não é nada muito longo. Enquanto a gente tem essa execução, novamente eu quero agradecer a todos pela participação, pelo excelente feedback que vocês têm me passado da nossa série Highway to Hell. Tá? Continuem assim, eu estou gostando muito. Quero continuar produzindo esse conteúdo para vocês no blog, no nosso canal do YouTube. Então, mande perguntas, mande sugestões sempre. Beleza? Já executou aqui, galera. Então, vamos analisar novamente. Vamos executar aqui a nossa consulta, tá? Na nossa DM XE Sessions e na nossa Session Targets. Agora, nós temos duas informações, né? Eu tenho dois targets, ok? Eu tenho aqui o histograma, que já estava habilitado, e agora eu tenho o meu ring buffer, que também foi habilitado. Vamos dar uma olhadinha no ring buffer. Então, no ring buffer, a gente tem bastante informação, tá? Tenho muita coisa interessante. O ideal seria utilizarmos aí o xQuery, né, o xQuery, para navegar com maior eficiência nesse nosso resultado XML, mas aqui eu já tenho algumas informações que nos interessam, do tipo, eu sei qual é o meu Database ID, então olha só, Database ID 5, eu sei qual é o Object ID, certo? E eu sei aqui embaixo, ó, o SQL Text. Então, aqui eu consigo monitorar qual é a operação, qual é o comando de Transact SQL que está causando essas operações de scan. Olha que monitoração sensacional que você acabou de criar aqui comigo. Uma monitoração dividida em duas etapas. Uma monitoração que você conseguiu readequar só adicionando mais algumas actions. Coisa que você provavelmente não conseguiria fazer num profiler. Tá? E fizemos isso de forma bem rápida e fácil. E você já tem a informação que você precisa. Poxa, Vitor, beleza, já sei qual é essa consulta. Próxima etapa. A próxima etapa é você pegar essas consultas, tentar sentar com a equipe de desenvolvimento, tentar analisar com cuidado o porquê que está rolando esse scan. Ah, é por fragmentação de índice? Ah, falta algum índice? Poxa, o índice que eu tenho criado, ele fazia aí, ele servia para uma filtragem na coluna A, só que agora a regra de negócio mudou e a gente está filtrando pela coluna B. Pô, a coluna B não tem índice, então o SQL Server está otimizando a consulta e decidindo fazer um scan na tabela. Então, com a consulta em mãos, você vai conseguir dar o direcionamento e atuar em cima do seu problema de performance. Beleza? Legal, né, gente? Essa monitoração eu usei recentemente, indiquei para um colega que estava passando por um problema bem crítico. Inclusive, ele utilizou uma monitoração desse tipo já no SQL 2008 R2. Lógico, ele não teve a interface gráfica que nós temos, porque o SQL 2008 R1 e R2 não tem ainda a interface gráfica, porém, já possui os X-Events. Os X-Events eles surgiram no SQL 2008 R1. Beleza, gente? Gostei muito de ter mostrado isso para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Por favor, dá o seu feedback, coloca o seu comentário no vídeo lá no YouTube, coloca o seu comentário no post do blog, manda a sua dúvida por e-mail, manda a sua sugestão no blog. Sinta-se à vontade, tá? A ideia é que esse conteúdo ajude o seu dia a dia, ajude a facilitar o seu trabalho. Os X-Events são uma ferramenta sensacional,
tá? A cada dia que passa eu tenho utilizado muito mais desse cara e eu tenho visto aí no mercado a galera já olhando para os X-Events, para os Extended Events, com um olhar mais curioso, tá? Tem muita gente aí já fuçando, trabalhando e com certeza você só tem a ganhar em utilizar essa ferramenta. Beleza, gente? Quero agradecer aí a atenção de todos vocês. Quero desejar mais uma excelente semana e, como sempre, com muita bucha para você resolver. Quanto mais problemas você tiver para resolver, melhor será a sua evolução profissional. Beleza, gente? Desejo a todos aí uma excelente semana, grande abraço e até a próxima. Até mais!